E eu sei que, apesar dos médicos estarem muito machucados, de uma certa forma, com uma parte do rumo que a profissão tomou, ela ainda continua sendo uma carreira que você consegue receber muita coisa de volta, sabe? Tanto emocionalmente falando, quanto financeiramente, quanto do ponto de vista de realização, de status, sabe? A gente está passando por um momento desafiador. Acho que cabe também muita classe médica se unir e tentar transformar os pontos que a gente não concorda, né? Enfim, mas ainda continua sendo uma carreira muito, muito diferenciada e muito, muito bacana. Assim, eu tenho muito orgulho de ser médico. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades da medicina para brilhantar aí nossa saúde um pouco sombria nesse pós-Covid, mas que as coisas, se Deus quiser, vão melhorar. E hoje tem aí o doutor Bruno Lagoeiro, que já estava tentando trazê-lo aqui já há um tempo já, mas esse Já cara aí tenho com tempo. agenda aí que não para, já tem um tempo já, né? Médico empreendedor, especialista em clínica médica, co-founder da PebMed, pai do Whitebook, Whitebook, espera aí, melhorar minha pronúncia aqui em inglês, principal app médico do Brasil e hoje responsável aí pela inovação aí numa área mais de empreendedor, não, né? Uma área aí mais de executivo em saúde Verdade. na Áfia. Fala, doutor Bruno, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Prazer estar aqui com você hoje. Prazer todo mundo estar ouvindo aí o podcast. Bom, eu sou o Bruno, como ele apresentou, sou médico, sou empreendedor. Hoje sou executivo também, né? Enfim, uma carreira, acho que multivariada aí, entre coisas diferentes que eu fui fazendo, a forma como fui fazendo. E hoje atuo como advisor da AFIA, que é essa empresa super importante aqui do Brasil de educação e tecnologia médica em saúde. Passei por um cargo de diretor de produtos digitais, liderando produtos digitais para médicos aqui dentro. E para quem não conhece, a AFIA é a maior empresa de educação médica que a gente tem no Brasil hoje. A gente tem 32 faculdades de medicina, para dar uma noção, em todas as partes do país, pós-graduação médica, preparatório de residência, e todo um lado de serviços digitais, que é onde eu atuo. Enfim, atuei como diretor durante 3 anos e agora como advisor, onde a gente olha para a jornada da prática médica em si. Então, desde produtos de prontuário eletrônico, ferramentas de prescrição digital, telemedicina, ferramentas de suporte à decisão tomada médica à beira-leito, né? Enfim, como o Whitebook, né? Enfim, até toda a jornada de relacionamento médico-paciente também. Então, é uma empresa bastante ampla e que o nosso grande lema, né? Enfim, é como é que a gente vai apoiar esse médico do primeiro dia que ele senta numa sala de aula na faculdade de medicina até ele se aposentar. Então, a gente quer estar realmente ali do lado do médico, centrado no médico dentro da sua jornada e da sua carreira. Hoje estou atuando nesse mundo executivo, mas passei com certeza por muitas etapas que os colegas estão ouvindo, enfim, as pessoas que estão ouvindo interessadas nesse mundo vão conseguir enxergar, então desde faculdade de medicina até residência, empreender e tudo mais. Isso para você, Bruno. Pô, tu é um cara jovem, né, cara? E teve já essa passagem, vamos colocar para tentar facilitar a cabeça aqui das pessoas que estão escutando, 3 mundos, né? Meio que na medicina assistencialista, depois você foi empreender e entrou aí nessa área mais executiva, e acaba que, putz, você conseguiu ter sucesso em todas essas áreas. Como é que é isso hoje para você? De, tipo, jovem desse jeito, conseguir ter essa bagagem, que poucas pessoas conseguem ter a vida inteira. Uhum. Eu acho que eu sou privilegiado nesse sentido, não pode ser diferente. Acho que todos nós, enfim, que conseguimos fazer medicina, podemos nos considerar privilegiados já por estudar essa carreira tão bonita que você consegue entregar tanta coisa de volta. E com certeza foram os últimos, desde 2007, quando eu entrei na faculdade de medicina, foram anos muito intensos, né? Assim, de lá para cá. Muita coisa aconteceu e acho que grande parte das coisas que aconteceram foi fruto, óbvio, de muito trabalho, né? Bastante sorte também, porque a gente tem que aproveitar a sorte quando ela bate na nossa porta. E principalmente uma coisa que eu gosto muito de falar para outros médicos, estudantes de medicina, Ricardo, que é olhar para o lado e aproveitar as oportunidades diferentes daquelas que a gente está acostumado normalmente. Então, eu costumo dizer que a medicina ela tem quase um modelo de manada ali, onde a gente chega na faculdade e começa a se expor às coisas que os nossos veteranos trazem para a gente,
né? Então, desde o primeiro momento no trote ali, quando você começa a pegar o material do veterano na faculdade, depois você faz os mesmos cursinhos que os veteranos fizeram, os mesmos estágios, o mesmo preparatório para residência, e aí entra na residência da moda, e depois você vai trabalhar com o teu chefe. Tudo isso, é óbvio, é super bonito nesse ciclo da medicina e para mim, super adequado para quem quer seguir nessa carreira mais assistencialista, mas a medicina também ela é uma profissão que te permite descobrir muitas coisas em paralelo, e se você tiver uma abertura para se expor a outras coisas, você com certeza vai conhecer novos mundos. Então, pegar o teu caso mesmo, você é oftalmo aí de sucesso, né, teve uma oportunidade de criar um podcast para trazer outras histórias, e expor e trazer inspiração para as pessoas, né, e era muito mais fácil você não ter feito nada e seguido só, né, dedicado ali ao oftalmo de uma certa forma. Então, acho que a gente tem que conseguir aproveitar isso. E hoje em dia, tenho visto muito mais médicos, muito mais estudantes de medicina abertos a isso, né? Então, existe sim, acho que aquela doutrina médica mais clássica, aquele caminho mais clássico para se fazer de carreira, mas com certeza as oportunidades estão aí e as alternativas de trabalho também. Me diz o negócio, trazendo de tua origem mesmo, infância. Você nasce aonde no Rio? Eu nasci em Niterói, na verdade, sou de Niterói, por isso eu fiz até também faculdade lá na UF, né? Foi mais perto de casa. Ah, você é o quê? Caraí mesmo? Nasci num bairro chamado Vital Brasil, num bairro pequeno que tem em Niterói. Fica ali espremido entre Caraí, Santa Rosa, São Francisco, é um bairro bem pequenininho. Tá, e aí você estuda onde? Eu estudei no Abel, que é uma escola católica, que tem em Niterói, escola bem tradicional. Abel é antes ou depois de Wander? Depois de Vander, né? Vander do ano da minha irmã, da minha irmã mais velha, né? Ele acho que é 4 anos mais velho que eu. Tá, então, o Abel é um colégio super tradicional de Niterói. O Niterói tem essa brincadeira, né? Porque vocês têm três colégios que brigam mais, né? Abel, Salesiano. Outro dia eu fiquei. Outro dia eu gravei com alguém, eu estava conversando com alguém. Gay Lussac, não tem um Gay Lussac também? Eu vi o saque também. Não, que Gay Lussac, mas aí eu não vou entrar no mérito aqui, não, depois eu vou arrumar problema. Mas que o pessoal estava falando que Gay Lussac não tinha a mesma qualidade do Abel e de Salesiana. Não, tinha mais um, qual era o terceiro? Tem o São É, Vicente, tem outras escolas São famosas também. Vicente. São Vicente, É. São Vicente, eu queria lembrar. Era isso. Mas aí, voltando no que eu estava te falando, o Abel era um colégio, e continua sendo, né? Um colégio tradicional de Niterói, tipo, que exige dos alunos, você tinha necessariamente que ter um bom desempenho acadêmico. Mas você era focado em ser o melhor aluno da turma, era da média, e isso já te transformava num bom aluno por estar no Abel? Como é que era? Acho que eu consegui aproveitar o que o Abel tinha para oferecer de melhor, assim. Eu lembro muito, minha lembrança, uma escola muito grande, né? Assim, você tinha 10 turmas por ano, com 50 alunos cada turma, então 500 alunos por ano. Então, você tinha tudo quanto era tipo de gente, de perfil diferente, de jeito diferente, de criação diferente. É, e a escola, obviamente, escola católica, né? Enfim, aquele modelo bem tradicional de ensino, muita prova, né? Alguma rigidez. Você tinha algumas escolhas ali que você tinha que fazer no caminho. Assim, o professor não conseguia dar tanta atenção individual, talvez com algumas escolas mais modernas conseguem. E eu acho que eu consegui aproveitar nesse meio do caminho, tanto ir bem do ponto de vista como aluno, né? Enfim, me dedicando às coisas e sabendo tirar boas notas. Não era o primeiro aluno, nunca fui, mas nunca tive dificuldade para passar de ano, qualquer coisa do tipo. E soube aproveitar bem também essa diversidade da escola. Assim, eu tenho amigos de perfis muito distintos, assim, enfim, de modelos de criação muito distintos, e que escolheram caminhos de profissão também muito distintos e que a gente mantém contato até hoje. Assim, acho que a escola ajudou a criar laços muito profundos de amizade que me ajudaram, com certeza, a olhar o mundo de uma forma mais aberta, que era o que eu estava falando um pouco antes, e que eu trouxe muito para a minha carreira médica e para quando eu fui estudar na faculdade de medicina, né? Assim, eu consegui enxergar, através dos meus amigos, das pessoas que eu conheci, que existiam outras profissões, outras carreiras, outros mundos ao redor, e que é assim que o planeta é feito, né? Então, através dessa construção diversa de pessoas, né? Enfim, que é o que compõe a humanidade. E me diz um negócio, tua irmã mais velha, como você tinha falado, tem mais gente ou são só vocês dois? Um casal? Só eu e a minha irmã. Tá, e questão aí de presença ou ausência de pais, tios, avós, como é que foi a criação de vocês? Tradicional ou não?
Não, também super tradicional, enfim, família bem estruturada, nada desestruturado em relação a isso. E acho que é um ambiente muito acolhedor, assim, do ponto de vista de aceitar também caminhos e escolhas, né? Enfim, um exemplo que eu achei bem claro que eu gosto de usar é que a minha irmã, por exemplo, ela fez cinema, né? Então, que é uma profissão super desafiadora no Brasil, né? Enfim, é um Super, né? espaço muito Pô. pouco aberto, um espaço muito pouco aberto, né? Enfim, você tem que buscar meios de tentar crescer dentro disso. E acho que eu sempre vi minha família muito apoiadora em relação às escolhas de carreira dela. E isso, para mim, também sempre foi um incentivo para que eu fizesse as minhas escolhas, principalmente nos momentos em que eu decidi não seguir tão óbvio, né? Quando, por exemplo, quando eu fui empreender, enfim, dentro da medicina, numa visão de tecnologia, né? Assim, ali em 2012. Hoje em dia, você tem vários empreendedores de tecnologia vindo da área médica mesmo, mas naquela época, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, você não tinha quase ninguém, né? Assim, era pouca inspiração dentro disso. E a medicina? Como é que ela aparece aí na tua vida? Tem exemplo familiar, alguém que te motivou a seguir o caminho? Teve a dificuldade do curso de medicina? Isso é algo que a gente sempre conversa, né? Por ser um curso mais difícil, então tem um desafio maior. Como é que foi para você? Tem o exemplo, né? O meu tio, que é meu padrinho, ele, ele é médico e é irmão do meu pai, enfim, e sempre foi uma inspiração para mim, com certeza. Mas engraçado que até o vestibular, assim, eu pensava muito em fazer. Eu sempre quis trabalhar com pesquisa, né? O meu pai trabalhou na Fiocruz muitos anos então tive uma relação muito próxima com centros de pesquisa. Meu pai é engenheiro, não é médico, não é pesquisador, mas ele é engenheiro, então eu convivi muito com pesquisadores de outras pessoas e eu tive sempre esse senso ligado à ciência, assim, de uma certa forma. Eu sempre gostei de biologia, química, Uhum. de física, enfim. Então, meu sonho, assim, de até a adolescência era trabalhar com pesquisa, com ciência, né? É, então, eu estava muito determinado a seguir esse caminho e quando eu fui fazer vestibular, eu acabei optando por fazer majoritariamente vestibular para biomedicina, não para medicina. E aí eu botei medicina só em um lugar, que foi a UF, muito inspirado por uma referência também de um amigo do meu pai que era pesquisador e era médico, era formado em medicina. E ele falou assim, cara, tem um caminho que você pode fazer em medicina e seguir nesse mundo da pesquisa, e ao mesmo tempo, se você quiser seguir no mundo assistencial, você também consegue seguir no mundo assistencial. Então, eu tive, acho que de uma certa forma, teve essa sugestão de se inscreve pelo menos em um lugar em medicina, e aí eu acabei passei em biomedicina, passei em medicina, passei, enfim, nas faculdades que eu me inscrevi. E aí, obviamente, eu me inscrevi, fui fazer o curso de medicina, muito também incentivado pelo meu tio, que é médico, e ficou super feliz quando eu passei em medicina. Afinal, eu fui o único que fez medicina da família, né? Assim, entre eu, minha irmã e meus primos, né, fui o único que acabou fazendo medicina. Então, naturalmente, meu tio também ficou super empolgado na época que eu passei, porque ele via ali, de uma certa forma, um caminho de sucessão ali para a jornada dele. Qual a especialidade dele? Ele fez cardiologia, ele é cardiologista, ele é professor também lá da Universidade Federal Fluminense. Ah, então você ia para esse caminho. Durante a tua jornada da UF, teu tio ficou te manipulando. Ele me incentivou bastante a cardiologia, era uma especialidade que eu gostava. É, e durante a faculdade de medicina eu fiz muita esse interesse em pesquisa, né? Eu me envolvi muito com iniciação científica, então desde o primeiro período eu comecei a fazer iniciação científica, pesquisa, e fiquei muito próximo do professor Evandro Tinoco, também, enfim, da cardiologia, que também é muito próximo do meu tio. E comecei a gostar muito desse aspecto da pesquisa e publiquei bastante coisa durante a faculdade, bastante artigo, escrevi livro, ganhei prêmio, inclusive um dos meus sócios, o Pedro, a gente fez muita coisa junto de pesquisa, e, enfim, dentro dessa linha. Mas eu me apaixonei pela assistência na faculdade, isso foi interessante, porque acho que ao longo da jornada da medicina, eu fui percebendo que eu tinha uma boa capacidade de comunicação e eu fui percebendo que um bom médico, principalmente na área clínica, que era para onde eu queria seguir,
precisa ter uma boa capacidade de comunicação, né? Enfim, não só com o paciente, mas com os familiares, para ser realmente um tradutor do que está acontecendo para aquele pro paciente, né? Assim, é uma coisa que às vezes a gente subestima, mas grande parte do papel do médico e do lado humano da medicina é você conseguir conversar bem com o paciente para que ele entenda sua doença, enfim, sua patologia, para que ele tenha uma maior aderência ao tratamento, né? Enfim, que é algo fundamental. Enfim, ele tem que acreditar e tem que estar disposto a cumprir as etapas necessárias para ele também superar aquele momento. Então, eu vi que isso era algo que me atraía muito. Então, ao longo da jornada, eu fui me apaixonando pela assistência, fui me apaixonando pela cardiologia, queria interesse até em outras áreas, mas a cardiologia era onde eu mais me empenhei, mais me dediquei. Fiz estágio no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, fiz outros estágios ligados à cardiologia também. Só que no meio do caminho, né, enfim, no último ano da faculdade de medicina, eu comecei a tomar um outro rumo, né? Então, no último ano de faculdade, o meu sócio, Pedro, né, enfim, que era meu colega de turma e era esse cara que eu fazia tudo junto durante a faculdade, em termos de pesquisa, trabalho, publicação e etc. Ele era monitor de semiologia e ele começou a observar que os alunos da monitoria do quinto período, né, levavam um monte de anotação que ele dava na monitoria e caderno, livro, etc., para beira-leito. Isso começou a incomodar ele, porque ele achava que ficava tudo carregando ali, o paciente, o hospital aniversário, enfim. E essa época de 2012 era a época do iPhone 3, mais ou menos, e o Pedro sempre foi um cara muito ligado em tecnologia, então ele tinha um iPhone 3 e tal, ele gostava de futricar ali um pouco esse lado tecnológico, e aí ele começou a ver que na loja americana de apps tinha muitos apps de medicina. E aí ele pensou assim, cara, eu acho que eu vou pegar os materiais da monitoria, vou botar num app, e vou dar para os alunos, Uhum. para eles pararem de levar os cadernos e os livros para a beira-leito. Então, sempre curioso, estudioso e tal, ele foi começou a aprender como ele montava um app bem basicão, assim, usando umas coisinhas meio prontas, assim, montou esse app, entregou para os alunos, botou isso até no concurso lá de projetos finais de monitoria, etc. E é interessante que a turma tinha 70 alunos que dava monitoria, só que no final de um mês, sei lá, tinha 200, 300, 400 downloads, assim, tinha muito mais download do app do que aluno. E aí ele falou, cara, tem alguma coisa aqui. Ele viu que os alunos já tinham baixado, ele botou o app para pagar, né? Tava de graça para os alunos, ele fechou e botou para pagar. E as pessoas continuaram baixando e comprando o app. Então ele percebeu que tinha uma demanda reprimida. Claro que na época ele não chamou de demanda reprimida, ele percebeu que tinha gente querendo comprar app. É, e aí Mas ele ele virou para pagou, mim. Bruno? Ele pagou para programar esse app, Não, pô? Na época era ele fez difícil isso. sozinho. Não, ele fez sozinho, na raça. Esse primeiro app ele fez sozinho na raça. E, Mas como assim na e raça? Ele aí sabia programar? ele começou a estudar autodidata e autodidata ele aprendeu a fazer. Pô, legal, Foi cara. assim. Não, ele era super interessado nisso, assim. Aham, E era um app bem simplesinho, assim, no fundo era como se fosse um livro digital. No fundo era como se fosse um livro digital, assim, não tá. era nada muito complexo, muito sofisticado. Então ele começou a cobrar por esses apps, né? Depois que os alunos baixaram, e aí viu que tinha mais gente baixando o app, e aí ele decidiu chamar eu e o Edu, meu outro sócio, nosso outro sócio, para a gente começar a fazer a app junto. Eu tinha essa intimidade com o Pedro, a gente fazia muita coisa junto e tudo mais. Eu me interessava por outras áreas, me interessava por um lado mais de engenharia, um lado mais financeiro. Então, eu fui cuidar meio que do marketing, do negócio em si, para onde o negócio Mas ia, peraí, a quais. UF tinha alguma coisa de estimular esse empreendedorismo? Na época, não. Na época, não tinha nada. Vocês Foi conectaram por realmente. acaso? Vocês tinham afinidade mesmo? Vocês eram da mesma turma? A gente era da mesma turma. A gente era da mesma turma. E aí a Aham. gente se conhecia e a gente começou a fazer. E aí, então, eu cuidava dessa parte de marketing, de negócio e tudo mais. E o Edu, nosso outro sócio, que também era da nossa turma, ele era o cara dos resumos da UF. Ele fazia todos os resumos da Faculdade de Medicina. Sempre Então, a gente tem, falou, pô. cara, vamos chamar esse cara porque a gente vai botar os resumos dele dentro dos apps. Então, a gente começou a fazer app dentro dessa história e a UF, óbvio, assim, como a maior parte das faculdades de medicina até hoje, né, que não tinha um programa ali de empreendedorismo tech, mas a gente começou a fazer por conta própria ali no último ano.
o Pedro programando essa programação bem simples, eu cuidando ali de para onde o negócio ia, marketing, divulgação, etc. E o Edu cuidando do conteúdo do app. Então, a gente começou a fazer app em 2012, muito focado nessa jornada de como o médico precisava tomar decisão à beira-leite. Então, como aluno da semiologia, a gente começou a fazer outros apps, óbvio, focado para médico ali, até porque a gente se forma em 2012 e a gente vai para a residência logo em seguida. Então, a gente começa a viver muita dor do médico residente, ali, do médico jovem que começa a dar seu primeiro plantão, a chegar na vida Não, médica. peraí, aí é isso que eu queria perguntar. Aí que está a dúvida. Vamos lá. O último ano de faculdade é um ano meio caótico, tá? Bastante Tipo, você caótico. tem a pressão, você tem uma pressão de passar na prova de residência. É, vocês estavam com esse projeto aí, que teoricamente ele escalou rápido, cara? Tava dando certo? Ele escalou numa velocidade interessante, porque a gente começou a fazer muitos aplicativos seguidos, né? A gente chegou a ter, entre 2012 até 2014, a gente deve ter feito uns 20 aplicativos, para você ter uma noção. Mas Então a gente quando é acertava que vocês fazem a prova de residência, cara? em 2012, final de 2012. A gente vai Não, para não, não, residência. calma. Antes de 2014. É isso que é a minha dúvida. 2012, cara, vocês meio que. Vocês tiveram que tomar decisão ou não? Tipo, tava dando para conciliar? Tava dando no tempo que dava, né? A gente, na verdade, assim, o início da empresa, se você for pensar, ela ela nasce de um projeto de monitoria que vira como se fosse quase, vou chamar aqui de uma forma ultrajante, de um hobby nosso, de Tá. algo que a gente fazia fim de semana, feriado, de madrugada, quando dava tempo de fazer. Mas era algo que era secundário à nossa carreira médica naquele momento, com certeza. Depois Aham. isso vai mudar, tá? Enfim. Mas começa a dar certo, porque acho que o grande valor percebido foi justamente a gente estar, e aí olhando para trás é mais fácil de analisar, né? Mas foi muito doloroso você estudar para residência, passar na prova e começar uma residência fazendo o aplicativo no horário que dava, mas também a Uhum. gente tinha a dor muito viva do usuário, né? Porque a gente fazia o app no fim do dia para a gente mesmo enquanto residente e para outros médicos residentes. Era isso que a gente fazia. Uhum. Então, é claro que a gente acertava e errava muito, porque a gente não tinha muito método nessa época. A gente veio desenvolver método alguns anos depois, quando a gente vai para o programa de aceleração. Mas durante a residência, a gente vai fazendo aplicativo e vai tocando a residência, naquela carga de 60 horas por semana, né? Enfim, residência de clínica médica, etc., dando plantão fora também. E a coisa vai começando a funcionar de uma certa maneira, assim, né? Tipo, a gente chegou a ter 20 aplicativos no ar ao mesmo tempo nessa época da residência, final. Isso aí vocês estão todos solteiros, cara? A gente namorava, só ninguém casado, a gente namorava. Namorava médio, né, porra? Vocês não tinham tempo de namorar, né, porra? Essa vida Falei louca, cara. Tá, tudo bem. namoradas médicas residentes, então era fácil, né, nesse sentido. Ah, entendi. Elas entendiam. Mas não tinha grana nisso daí. Tinha A gente sonho. tinha sonho, e a gente vendia app nessa época, e aí, assim, a verdade é que tinha app que dava certo e tinha app que não dava certo, né, enfim, porque a gente fazia da nossa cabeça, pensava assim, um dia a gente chegava e falava assim, o médico residente tem que fazer risco cirúrgico, o médico o residente clínico. Vamos fazer um app de risco cirúrgico, de saber o que, que ele tem que fazer no risco cirúrgico. Eletrocardiograma é uma coisa que os médicos têm alguma dificuldade de analisar. Vamos fazer um app voltado para a eletrocardiografia. Então, o processo de decisão de criação do produto, ele é um processo tentativa e erro, né? Assim, a partir de uma hipótese que a gente tinha. E aí, óbvio, assim, dos 20 apps, sei lá, tinha uns 5 que deram muito certos, um Uhum. que deu muito, muito, muito certo, os outros 10, sei lá, patinavam, e tinha uns 10 que eu brinco que nem de Uhum. graça as pessoas queriam, né? Assim, porque não existe uma Uhum. dor real. Óbvio, depois a gente entendeu isso melhor. Mas era muito gostoso o processo, porque eu tenho muito boas lembranças dessa época, no sentido de que a residência consumia muito, o esforço era grande, o esforço para construir app em paralelo era grande, assim, a gente gastava bastante tempo produzindo conteúdo autoral, né, enfim, divulgando, botando na loja, etc. Mas a gente começou a perceber o retorno daquilo,
talvez menos financeiramente, mas mais pelos números de pessoas baixando, das avaliações na loja, dos comentários. E aí era um negócio muito, muito diferente, talvez, que outros colegas médicos estivessem fazendo, e é óbvio que dava um incentivo, assim. Mas eu vou dizer que assim, até 2014 era um side job, assim, era um trabalho paralelo que a gente fazia por prazer. E aí, quando em 2015, a gente toma uma decisão maior, que é o programa de aceleração de uma aceleradora chamada 21212, aí a coisa toma um rumo de verdade, assim, vira um negócio mesmo. Mas até Não, então peraí. era um side job. Antes da aceleradora, é só porque, peraí, eu preciso, eu te falei que eu faço isso daqui, a minha persona sou eu, tá? Então, olha aqui, eu faço esse negócio aqui do podcast sozinho, eu sou apaixonado fazendo isso daqui, mas eu não preciso motivar ninguém, cara, tá? Porque eu sou apaixonado, então não tem erro. Vocês três, cara, vocês tinham esse propósito aí alinhado entre vocês? Quando o negócio não dava errado, tipo, alguém que motivava? Como é que funcionava isso, cara? A gente passou por momentos muito, muito distintos durante esse processo, por várias razões, né? Assim, acho que principalmente no início, a história ela começa muito orgânica, Aham. essa coisa da monitoria do Pedro, sabe? Do Pedro ter feito um negócio que era para a monitoria dele, tipo, de novo, eu e o Pedro a gente era muito amigo e fazia muita coisa juntos já. E o Dudu era um colega de turma. Mas a coisa começa quando ela começa a tracionar e virar minimamente um negócio. Em alguns momentos tem algum desalinhamento ali de o que a gente queria com aquilo, né? Então, um querendo dar um ar mais profissional naquilo, o outro vendo mais como um hobby mesmo. É, eu acho que a gente teve um processo de amadurecimento na nossa relação entre nós três, Tinha e a gente mentor, passou por Bruno? várias fases. E que passa por um mentor que a gente começa a conhecer ali em 2013, que é o Rafael Garan, Rafael Moraes, da Garan Ventures. É, e a gente começar a entender muito qual que é o papel de cada um dentro dessa relação e muito como é que a gente conversava e alinhava o nosso interesse para o futuro daquilo. Quando a gente conhece esse mentor, o Rafael, qual que é a história, né? A gente é convidado para participar de um evento em 2013 da revista Info. Se você vai lembrar, a revista Info era uma revista de Sim, informática. sim, tecnologia. De software e Se, se, hardware, né? tiver, se, tiverem, se tiverem ouvintes muito jovens, eu não sei nem se eles vão saber o que é uma revista, quanto mais uma revista de informática. Mas na nossa época, lá em 2013, 10 anos atrás, tinha uma revista de informática, a revista Info, que era super famosa, não sei se existe ainda. E eles fizeram um concurso de startup. A gente participou, a gente não ganhou. Quem ganhou foi o Max, da Maximilian até, eu lembro. É, e aí depois a gente vai se inscrever num outro concurso, que é o concurso da Fiesp, da Federação da Indústria de Estado de São Paulo, de startups também. Ah, pô, E a gente decidiu. isso é o negócio, Bruno. Que aí você já vai para uma outra fase do jogo, né, cara? Esse negócio A desses gente foi. concursos aí, isso te É, a motivava, né, gente, porra? a gente foi muito vendo qual que ia ser, assim, no fundo. E, Aham, e foi muito interessante porque quando a gente chega nesse concurso, em 2014, eu acho, eu faço o pitch da empresa, apresento ela para o jurado, que é o Rafael, que é esse cara que acaba virando nosso mentor, e ele fica muito entendi. impressionado, não pela empresa em si, que era muito imatura, mas pelo fato de você ter três médicos residentes que estavam em São Paulo apresentando uma startup de aplicativo Do caramba. no evento da Fiesp. Então ele fala assim, Sim, sim, cara, sim. vocês têm alguma coisa diferente, porque nessa época não tinha muito empreendedor médico, né? Sei lá, o Vander nessa época ele estava empreendendo, mas ele estava empreendendo na rede de clínicas de medicina do trabalho, era uma outra coisa, era Sim, sim, BR sim. Med, era uma coisa mais tradicional assim da medicina. E aí ele fala assim, cara, vocês não precisam de dinheiro, ele era investidor e tal, mas ele fala, vocês não precisam de dinheiro, vocês precisam de ajuda para entender o que é o mundo dos negócios, porque a gente tem aquela cabeça médica muito pensando no Caramba, que formato médico de legal. pensar as coisas. E aí ele começa a trocar uma ideia com a gente, ajudar a gente a modelar melhor qual é a história do negócio, a modelar melhor qual que é o pitch, como que o negócio funciona, para onde a gente vai. E ele começa a provocar em nós
discussões de para onde a gente quer que esse negócio vá. E aí ele é o grande incentivador da onde eu acho que é o ponto de virada máxima da empresa, que é o programa de aceleração. Ele era mentor dessa aceleradora 21212, que era uma das principais aceleradoras que a gente tinha no Brasil. Ela está encerrada hoje. Eles mantêm uma relação ainda com as empresas que foram aceleradas, mas eles encerraram em Uhum. 2016. É, é uma aceleradora de sócios brasileiros e sócios americanos, por isso que é 21212, 21 DDD do Rio, 212 é o DDD de Nova York. E ele apresenta a gente para esse pessoal da 21212, recomenda a gente ir para o programa de aceleração, e ele fala assim, cara, se vocês estão fazendo um pouquinho de tempo que vocês têm aí da residência, da vida médica, e está dando certo, e já dava certo realmente, ele fala assim, imagina vocês fazerem isso full time, né, se dedicando em tempo integral. Então ele começa a provocar a gente ia terminar a residência de clínica ali em março de 2015, e ele fala assim, cara, por que vocês não tiram um ano de intervalo entre a residência de clínica e a próxima e se dedica em tempo integral, né, ao negócio, à empresa? Então a gente se inscreve e é aceito na 21212, que era essa aceleradora que me indicou, e aí em 2015, quando a gente termina a residência de clínica médica, no início do ano, né, que é o ciclo final ali da residência, a gente vai para o programa de aceleração e aí, quando a gente chega no programa de aceleração, eu não sei se ponto você conhece, no programa de aceleração, basicamente, você Vocês tem três várias fizeram clínica? empresas, os três. Os três fizemos Tá. clínica. O Não, programa de fala aí do aceleração, programa de aceleração aí, que eu não conheço, não. Fala aí. um programa de aceleração é basicamente um local onde você tem várias empresas incubadas, empresas em estágio inicial, que precisam acelerar o Que são produto, o várias? negócio. 3 ou 30? Que é? Na 21212, nessa época, já tinham passado 40, mas ao mesmo tempo que eu estava lá, devia ter umas 7, sei lá, mais ou menos por Tá, aí. beleza. Ficam reunidos no mesmo espaço, indo lá trabalhar todo dia, e aí, em paralelo a isso, todo dia você tem, cara, aula de alguma coisa, você está discutindo algum assunto, vem alguém de fora fazer alguma coisa, e tem um grupo de pessoas que é da aceleradora mesmo, da empresa aceleradora, enfim, dessa 21212, que está acompanhando esse negócio todo dia e ajudando ele a refinar para o caminho certo. Então, você fica Uhum. intensamente mergulhado, quase no mini MBA, com mentoria diária para o seu negócio evoluir. Então, é um programa realmente muito intenso para catalisar ali o seu negócio a sair de 0 a 100 muito rápido. Então, a gente chegou nessa Peraí, aí vocês aceleradora, saem do Rio e vão para 2212. São Paulo? Era lá? Não, não, é no Ah, Rio não era ainda, é Rio, no né? Rio, era 21, no pô. Rio. Você é o bicho burro. 21 É. Tá, aí E, e vocês aí continuaram morando na casa de vocês. a gente se mudou, não, a gente se mudou para Botafogo, que era onde a aceleradora era. É, e aí a gente começa a frequentar essa aceleradora e é muito, é, falo que abre muito a nossa cabeça porque a gente começa a conviver com outras pessoas que não eram da medicina. Isso é uma coisa muito comum, né? A gente médico acaba convivendo muito na nossa rotina com outros médicos e só falando de medicina ou só dessa perspectiva da medicina que existe. Quando a gente chega na aceleradora, tem empreendedor fazendo empresas de turismo, empreendedor fazendo fintech, empreendedor fazendo empresa de mídia, né? Assim, setores muito diferentes e pessoas com formações muito distintas, né? Então, claro, você tinha design, você tinha engenheiro de software, você Mas, tinha mas gente de economia, de marketing. você se encontrou nesse momento? Quando eu gravei com o Vander, ele fala isso. Quando eu fiz MBA de finanças, que ele fez, IBMEC, eu acho, eu me encontrei. O pessoal pensava que nem eu, tal, eu era meio perdido, não sabia onde é que estava. Como é que foi isso para você? Eu acho que para a gente foi muito, para mim pessoalmente foi muito, como eu falei, assim, foi uma coisa muito ampliou muito meu horizonte, mais ainda, porque eu falei assim, eu tinha muito convívio de amigos de outras áreas fora da medicina e isso já me ajudava muito a pensar o mundo de uma forma além do que é a medicina por si só, olhar a medicina de uma outra perspectiva. Mas quando você Mas chega você na estava bem, aceleradora, Bruno? tava Porque, ou não, super bem. a questão do o projeto caiu que nem uma bomba na vida de vocês, tá? Caiu que nem uma bomba e Tipo, a gente foi levando junto com a carreira médica. mas assim, se o projeto não tivesse caído, provavelmente você ia continuar fluindo aquilo ali naturalmente?
O jogo tradicional? Acho que sim. Quer dizer, é difícil falar porque a gente nunca sabe o que vai cruzar de novo. E como eu falei, eu sempre fui um cara muito aberto a outras experiências, né? Então, por exemplo, durante a faculdade, o fato de eu ter feito iniciação científica, isso me expôs a muitas coisas diferentes. Então, sei lá, terminei a faculdade tendo feito estágio fora, tendo publicado coisas distintas, tendo escrito livro, tendo, sei lá, passado por experiências desde, sei lá, de cunho mais social, enfim, participei de alguns projetos como voluntário e tudo mais, porque isso era um pouco da minha natureza. Então, talvez na minha natureza eu fosse me encontrar em outras coisas além da medicina assistencial tradicional. Eu não sei quais coisas seriam essas, né? Assim, pode ser desde, sei lá, talvez eu fosse um diretor de hospital, ou diretor, ou fosse trabalhar na indústria farmacêutica, ou fosse trabalhar, sei lá, num setor de inovação e ciência médica, de alguma forma, ou fora do Brasil, não sei. Talvez isso pudesse ter acontecido. Mas eu acho que com certeza eu me encontrei nesse cenário do empreendedorismo, porque chegar, por exemplo, no ambiente da aceleradora fez com que eu visse que a medicina ela podia ser vista com outro olhar. E as perguntas que as pessoas faziam, as provocações. Né? Então, seja conversando com meus pares, outros empreendedores, quando eu falava do meu negócio, eu falava dos problemas que eu estava enfrentando, e um cara que, sei lá, que estudou produção cultural fazia uma pergunta que eu nunca tinha pensado sobre aquilo, é, isso me ajudou muito a ver de uma outra maneira o negócio e a medicina também em si. É, isso foi muito importante, porque acho que um exemplo básico, a gente chegou lá, tinha 20 aplicativos, que eu te falei, né? Uma coisa que era muito óbvia é que a gente estava dispersando é, o foco, né? E dispersando a força daquilo que a gente poderia fazer melhor para o médico. Então a gente teve que fazer todo um trabalho de entrevistar 100 médicos que eram usuários desses 20 aplicativos para entender o que eles realmente usavam e por que eles usavam e qual que era. A gente teve que dar 10 passos para trás na dor que o usuário tinha para poder entender qual era a solução que a gente queria construir. Então, um dos maiores processos que a gente passou foi matar os 20 produtos que a gente chegou para construir um produto novo que era basicamente a reinvenção do que eram aqueles 20 produtos numa nova forma, entendeu? E é claro, com várias outras coisas distintas que a gente descobriu. Então, acho que todo esse processo investigativo, de descoberta de dor, de olhar outras perspectivas à medicina foi muito interessante e eu acho que eu consegui me encontrar muito. Mas, de uma certa forma, talvez você deu o exemplo do Vander, eu conheço bastante o Vander e eu já vi ele falando isso, você disse mesmo. Eu acho que eu não precisava desse novo ambiente, porque eu já vinha construindo o meu próprio ambiente em paralelo junto Entendi. com a vida médica, sabe? E eu vivi muita assistência. Eu trabalhei na assistência como médico. O último hospital que eu trabalhei foi o Procardíaco, né? Aqui no Rio. Eu trabalhei até 2018. Então, pensa que entre 2012, que eu comecei a fazer empresa, até 2018, a medicina e a vida empreendedora, elas andaram meio que juntas, assim, sabe? É, e eu tinha muito amor pela assistência. Foi muito difícil para mim deixar a assistência, porque eu tinha me encontrado nessa coisa da relação humana e da construção médico-paciente e tudo mais, sabe? Então, foi um desafio entender é, que, através do que eu estava criando de produtos e de negócio da empresa, na verdade, eu estava sendo um outro tipo de médico. Eu estava sendo um médico que ajudava os médicos a serem melhores, enfim, Uhum. dentro da sua vida. E aí tem um dado muito interessante que é um dado que eu carrego comigo, que é em 2022, o Whitebook, que é esse produto que a gente criou, né, durante o programa de aceleração, é, ele ajudou a conduta de 30 milhões de pacientes. Então, foram mais de 200 mil médicos usando o Que produto, absurdo. impactando 30 milhões de pacientes. E a gente tem esse dado, enfim, a gente metrifica tudo isso. E aí eu pensei, cara, quando que eu ia conseguir atender 30 milhões de pessoas? Nunca, né? Então, de uma certa forma, isso me faz me sentir muito médico também através de outros médicos, assim, né? E eu acho que a medicina tem muito um quê disso, assim, ela abre muitas portas para a gente que às vezes se fecha para essas portas de uma certa forma, sabe? Existem muitas oportunidades surgindo, a gente se forma como médico com um kit de ferramentas sobre as relações humanas e sobre como investigar problemas e resolver problemas.
talvez a gente use isso menos do que a gente gostaria e talvez a gente se prenda a algumas coisas que são dogmas ali da medicina. Então, eu costumo muito incentivar outros médicos a pensarem nisso e tentarem trazer um pouco da sua essência. Da mesma forma que eu tenho amigos que são apaixonados pela forma mais tradicional de fazer medicina, Uhum. assistencial e tudo mais, e tá tudo certo, não tem problema. A grande questão é onde você vai se encontrar, né? Acho que é isso que é o mais importante. E me diz o negócio, depois desse... É um ano de aceleração? São 6 meses de aceleração, e aí depois de 6 meses a gente saiu lá do escritório da aceleradora e foi para um outro lugar, depois de uns 6, 8 meses, e aí eles continuaram acompanhando, porque eles se tornam sócios, né? A aceleradora vira tua sócia, né? A troca é, eu vou te acelerar, em troca você vai me dar um percentual do teu negócio, é isso. Uhum. Tá. É, quando que vocês têm um produto mesmo novo? O Whitebook fica pronto quanto tempo Ele fica, depois? E quando... Ele vai para ele, mercado quando? ele vai para mercado em outubro. Acho que a primeira versão vai para mercado entre setembro e outubro de 2015. E aí tem uma segunda versão já ali quase em janeiro de 16. A gente começa o programa de aceleração em março de 15, em fevereiro de 15, por ali. O White fica pronto em agosto, setembro de 15 e vai para o mercado a segunda versão, é isso, no final de 15, mais ou menos por aí. Tá. Quem paga as tuas contas aí é o Procardíaco? Nessa É época, plantão? é o plantão, é mais o plantão nessa época. Porque a empresa ainda dá lucratividade, mas a gente está muito reinvestindo na própria empresa. Tá. E que momento aí que gira a chave em termos de monetização do produto? O produto, o fato da gente já ter criado 20 produtos antes, e aí essa também é uma coisa que eu aprendi depois de um tempo, é que a gente tinha feito como se fossem 20 MVPs antes, né? No fundo, a gente Apanhou pra passou caramba, é isso que você dois tá querendo anos, a dizer, gente né? ficou 2 anos, a gente ficou 2 anos fazendo um monte de produto pequeno, que na verdade serviu como teste para um produto bom. Então, quando a gente lança o White, ele começa a tracionar muito rápido, assim, é muito rápido a velocidade que ele ganha. É, mas, assim, eu acho que final de 16 é quando ele realmente já tem uma atração significativa, a gente já contratou muito mais pessoas para trabalhar com a gente, né? A gente começa a contratar as primeiras pessoas ali em 2015, e aí em 16 a gente começa a contratar mais gente, vai para um escritório maior, né? E aí o negócio, a empresa começa a ganhar uma cara de empresa mesmo, e o negócio começa a ser lucrativo, sabe? Assim, final de 16, início de 17. Tudo a gente aprende. Então, essas 20 pauladas aí que vocês levaram, obviamente que foi positivo. Mas dava para ter sido só 5? Ou as 20 tiveram seu papel na construção do Whitebook? Eu, é difícil olhar para trás, né? Porque eu acho que as 20 elas foram parte do processo da gente chegar na aceleradora. E se a gente nunca tivesse chegado na aceleradora, a gente nunca tinha feito o White. Assim, eu costumo dizer, volta e meia me pergunta assim, valeu a pena se ter trocado equity da empresa, né? Então, percentual da empresa pela aceleração, para mim valeu muito a pena, porque foi muito Uhum. transformador o processo. Quando eles se tornaram sócios da gente, eles ajudaram muita gente. E continuaram ajudando nos anos seguintes. Mas, pessoalmente, assim, eu não sei se teria um atalho em relação a isso, sabe? Se não sei se reduzir de 20 para 5, se teria esse atalho, se teria conseguido criar o White em 2012, já direto, de cara. Acho que não, a resposta é não. Até porque, dentro de produto digital, uma coisa muito comum é se o timing do produto entrar no mercado é o timing certo. Né? Assim, exemplos Uhum. clássicos, sei lá. Vamos pegar iFood. iFood hoje faz parte da vida de milhões de brasileiros, né? Enfim, acho que muita gente não vive sem esse produto. Mas a verdade é que apps de entrega, delivery de comida, tiveram várias tentativas, erros e acertos antes de surgir realmente o iFood, ele dá muito certo dominar esse mercado. Então, timing às vezes é muito significativo, né? Então, acho que além dos 20 produtos terem ensinado a gente, ter levado aonde a gente quis, que era chegar na aceleradora, porque sem os 20 talvez a gente não participasse dos concursos, e talvez não conhecesse esse cara não falasse da 21, a gente não fosse para lá e não chegasse lá
com a experiência de já ter criado 20 para desenvolver muito rápido um produto novo, sabe? É, eu acho que também ele ajudou a gente a lançar o produto na época certa. Assim, quando a gente lança o White em segundo semestre de 2015, a gente lança ele com um modelo de negócios diferente que esses outros produtos tinham. Os outros produtos, eles eram one-time fee, né? Então, você pagava uma vez e aí você tinha o produto, você podia usar ele. É, enfim, você pagava talvez por atualizações. E o Whitebook não, ele já vem no modelo de assinatura, que foi Uhum. muito, começou a ganhar muita força em 2015. Então começa a ter os streamings chegando no Brasil, Spotify, Netflix, etc. Então as pessoas começam a entender melhor por que elas deveriam pagar a assinatura de um app. E o modelo de assinatura ele foi muito importante para gerar recorrência e a recorrência gerar a escala de ganho do produto, né? Então acho que essas coisas elas meio que se alinham, assim, sabe? É, Acho que a história teria sido diferente se a gente tivesse feito cinco. Não sei se seria melhor ou se seria pior. Só ia ser um pouco Uhum. diferente. É um puta do amadurecimento, né? Essa que é a grande verdade, né? Olhar para É, trás sempre é mais fácil e cada mas um contaria a história de um jeito, né? e a gente vai acumulando, assim, é uma caixinha vai acumulando de conhecimento, de aprendizado, de coisas distintas ali que vão formando a gente. Não tem muito jeito, né? Para tudo na vida, né? Assim, tenho certeza que na sua carreira como oftalmo também, você olha para trás, tiveram Fato. várias coisas que você vivenciou que vão formando a caixinha que te trouxeram até aqui. Esses multiversos paralelos aí, a gente nunca vai saber exatamente como eles são. E me diz um negócio, só você que parou a assistência ou vocês três Então, os três paramos em tempos distintos. junto? Ah, isso que eu queria te Não, perguntar. não, Manda. foi muito distinto. O Pedro, que é esse meu sócio que cuidava de tecnologia, foi o primeiro a parar. Mas é interessante porque a gente vai para o programa de aceleração e aí ele, no ano seguinte, 2016, ele faz R3 de clínica, porque ele ainda tinha uma dúvida. E aí, já no final da R3 de clínica, ele já tem a certeza que ele quer voltar para a empresa, só ficar full time na empresa. E aí ele é o primeiro a sair da assistência. Justamente, tipo assim, ele fez uma coisa mais intensa e saiu. O Dudu foi segundo e eu fui último, né? E apesar de eu ter esse papel de CEO da empresa, né, de presidente da empresa, eu fui o que tive mais dificuldade. Eu lembro que em 2018, já no último ano, eu saí no início de 18, né? Então acho que de 17 para 18 ali, eu dava plantão, acho que era terça-noite, sábado dia, enfim, eu dava dois plantões, assim, era só isso que eu fazia de assistência ainda. E aí depois eu comecei a dar plantão só terça-noite, e aí depois eu comecei a pagar para as pessoas fazerem o plantão muito, recorrentemente. Então eu comecei a pensar assim, cara, tá insustentável, porque virava quase 36 horas de trabalho, né? Sei lá, eu ia para a empresa de manhã, trabalhava, vai voltar para casa, aí ia para o plantão, aí trabalhava de madrugada, aí chegava saía do plantão em Uhum. casa, tomava banho, aí para a empresa, e só ia parar, então, tipo, realmente 36 horas depois de ter começado. Então, é, acho que também um pouco dessa passagem ali. Eu tive um pouco mais de resistência assim, nesse dilema existencial entre sair da assistência e me dedicar 100% ao negócio. Tá, eu imaginei exatamente esse cenário aí caótico que você estava falando, tá? E hoje a gente está, principalmente pós-pandemia, né, com uma taxa de burnout médica absurda. Sim. É, alguém te ajudou? Alguém te sinalizou? Você que conseguiu perceber? A saúde estava ruim? Não estava nada? Como é que foi? Não, a saúde não ficou ruim. Acho que a gente estuda bastante esse tema, né, do burnout. A gente fez uma pesquisa grande aqui na AFIA sobre o burnout médico e tudo mais. Depois eu posso até te Pô, mandar. legal. Foi até o Edu, meu sócio, que Manda sim, liderou. pô. O Edu hoje ele lidera um Research Center, um centro de pesquisa aqui. A gente usa muito dado de evidência do mundo real e pesquisa quali e quantitativa com médicos também. E para mim, assim, o burnout tinha muito a ver não só, ele tem muito a ver não só com as longas cargas de trabalho e a estafa, né, enfim, mas também a perda do senso de propósito com aquilo que você faz, né, se você está desconectado Total. ou não. E eu acho que eu nunca perdi isso, sabe, assim, pelo contrário, é, eu era muito motivado em relação a isso, muito bem conectado. O que me fez perceber era quando eu comecei, eventualmente, a passar plantão, tipo, e eu passava não por causa do cansaço, eu passava porque
sei lá, queria ficar um pouco até mais tarde na empresa, e aí tinha um limitador porque eu tinha que ir pro plantão. Então, tipo, né, imagina que, sei lá, eu tinha que sair da empresa 6 horas, 5h30, 6 horas, para estar entrando no Pro às 7, entendeu? Para passar em casa, tomar banho, pra trocar roupa de empreendedor de tech, roupa de médico, enfim. É, então, eu acho que era um pouco isso. Então, eu comecei a ver que ele estava me limitando, sabe, um pouco esse ponto. E para mim, assim, Pode falar a eu faço verdade pra terapia. gente. Você começou a ficar tenso quando você começou a não trocar mais essas roupas, os banhos foram ficando escassos, né, pô? Nada, pô. Eu morava do lado do hospital e a empresa era também perto, então era tudo perto. Eu facilitei a minha vida, era tudo colado. Mas uma parada que eu faço terapia há muito tempo, né? Eu faço terapia tem Legal. mais de 10 anos. é, e, pô, sou um promotor, um evangelista aí de terapia para todo mundo. Acho que o processo de autoconhecimento que a psicoterapia faz na gente é muito transformador. E eu defendo todo mundo ter que fazer e fazer pro resto da vida. E eu lembro que eu conversava muito com a minha terapeuta, que já é minha terapeuta já há muitos anos, e eu falava muito para ela assim, não, porque eu não quero deixar de ser médico. Eu usava exatamente essa frase. E aí ela falou assim, cara, se escuta o que você está dizendo. Assim, quem falou que você vai deixar de ser médico? Eu falei assim, não, eu vou deixar de trabalhar como médico, eu vou deixar de ser. Ela falou assim, não, você não vai deixar de ser médico, você só vai trocar o perfil de médico, você vai ser um outro tipo de médico, você faz um outro tipo de medicina, assim, desconstrói o formato da medicina como ela é e pensa no impacto que a saúde, você vai continuar gerando na saúde, só que de uma outra forma, sabe? Eu não tô saindo da medicina para, sei lá, vou abrir uma franquia de um restaurante, tipo, não é isso que eu estou fazendo, sabe? Assim, eu só estou indo trabalhar com a medicina numa outra perspectiva. E a medicina precisa de bons médicos que queiram trabalhar em outra perspectiva, né? Assim, eu costumo incentivar muito alunos de medicina, médicos, cara, que queiram empreender e que estejam dispostos a passar por esse desafio, porque eu realmente acho que as melhores empresas, né, que eu já vi até hoje de saúde, elas nasceram com médicos que se envolveram e desenvolveram outros skills, e se envolveram com outras pessoas de outras habilidades, sabe? A gente tem muitos médicos empreendedores de sucesso hoje em dia. Então, eu tive que passar por essa fase de enxergar de uma outra forma, sabe? E aí eu acho que foi meio que um estalo mesmo, além, é claro, da situação de, tipo assim, pô, Bruno, você está passando muito plantão também, assim, claramente você, você já está mais dedicado ao seu negócio do que aqui, pode romper o vínculo, né? Então, acho que isso foi muito bom. Mas é, eu sinto saudade da coisa assistencial, não das noites longas dando plantão, ou quando ficava muito caótico, enfim. Volta e meia eu tenho esse pesadelo com os shows de plantão, e aí eu fico pensando assim, caraca, eu não tenho a menor ideia que eu vou fazer. Mas eu sinto muita falta do convívio com outros profissionais de saúde, do trabalho, assim, do trabalho sempre foi muito gostoso, assim, sabe, para mim, muito, muito, sabe, sempre fui muito feliz nisso e de conviver com outros colegas médicos, com outros colegas de outras áreas, né, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, etc., e pensar no paciente, pensar nos problemas para serem resolvidos, mesmo com as coisas difíceis da medicina, né? Então, a gente sabe que nem todo dia a gente está bem, a gente sabe que nem todo dia a gente recebe a resposta que a gente gostaria, a gente sabe que às vezes a gente não sabe o que tem que fazer e a gente fica meio puta, perdido, isso dá uma angústia, ou então tem aquela família que é mais difícil, ou aquele paciente que é mais difícil, né? É, mas eu sinto falta um pouco dessa coisa da profissão, e eu sou da mesma forma que eu falei que eu sou um evangelista da terapia, eu sou um evangelista de que a medicina, para mim, continua sendo uma das melhores carreiras que existem, e eu sei que, apesar dos médicos estarem muito machucados, de uma certa forma, com uma parte do rumo que a profissão tomou, ela ainda continua sendo uma carreira que você consegue receber muita coisa de volta, sabe? Tanto emocionalmente falando, quanto financeiramente, quanto do ponto de vista de realização, de status, sabe? A gente está passando por um momento desafiador, acho que cabe também muita classe médica se unir e tentar transformar os pontos que a gente não concorda, né? Enfim, mas ainda continua sendo uma carreira muito, muito diferenciada e muito, muito bacana, assim. Eu tenho muito orgulho de ser médico. Bom isso daí, cara. Gostei, cara. Tá um corte bonito esse, pô. E, não, não, e você ainda tem um diferencial do caramba, né? Que você estava no Pro, pô, um local de excelência, né? O professor Ivan estava lá ainda. O professor Ivan já passou por aqui Professor, também, Bruno.
professor Evandro estava lá ainda, com certeza, com certeza. Estava lá ainda? Tava. Figuraça, fenômeno também. E me diz um negócio, o PebMed vai aparecendo em que momento aí, depois de todo o desenvolvimento do Whitebook? A gente cria um portal de notícias, né, com o nome PebMed, que é basicamente Pedro Depois, Eduardo Bruno, depois do White, que a gente cria em 2016, se não me engano. ele já tinha dado E certo. o Whitebook já estava decolando. A empresa se chamava PebMed, mas o portal, né, enfim, que acaba trazendo o nome, tornando o nome mais famoso, ele surge em 2016 e a gente cria para muito como uma jornada de fortalecer a nossa marca no meio médico. Então a gente começa a investir muito nessa parte de notícias médicas, de guidelines, de começar a falar um pouco mais sobre o que tem de novo na medicina, enfim. E ele começa a crescer também muito rápido, assim, em paralelo, né? E aí, o portal a gente lança, então o Whitebook a gente lança em 15, o portal a gente lança em 16, e aí depois a gente vai lançar mais um produto, o terceiro produto dessa nova fase, né? Depois daqueles 20 iniciais, que é o Nursebook, que é o Whitebook na versão para enfermagem, que a gente lança, se eu não estou enganado, no final de 18 por aí, né, que é o nosso filho mais novo. E aí a empresa continua crescendo nesse meio tempo, né, enfim, chega mais ou menos a umas 100, 120 pessoas, e aí em julho de 2020 a gente se junta com a AFIA, que é essa empresa nova que adquiriu a gente, ali em julho de 20, e aí começa uma outra fase completamente diferente, né? Então, em julho de 20 a gente vai Tá, para mas a peraí, AFIA. como é que foi isso? Porque de julho de 2020 é meio da pandemia. E da pandemia, exatamente. A gente, na verdade, começa a conversar com eles em 2019, e aí o negócio vai se desenrolando, e aí é fechado em julho de 20. É engraçado porque a gente fecha meio remoto, assim, né? A gente até faz, tem que ter algumas assinaturas presenciais de transmissão de livro, de contabilidade, etc. Mas todo mundo tinha N95, aquela coisa, mas foi um fechamento meio remoto, meio esquisito ali. É, mas o setor de saúde, né, educação, médica, etc., continuava muito em alta. Assim, foi um setor, obviamente, muito resiliente durante esse período, né, da pandemia. Então, acabou sendo bom para todo mundo, para a gente, pelo menos, né, enfim, para a gente, para a AFIA. Então, em julho de 20, a gente é adquirido pela AFIA, vai se juntar à AFIA, e aí Tem entra um nessa nova porquê, jornada. Bruno? Tem um porquê dessa junção? Era óbvio? Vocês precisavam deles para crescer? Como é que. A gente Para tinha na vocês é muito óbvio, cabeça. né? Estou tentando ver de fora, assim, sabe? Pessoa que vai tá escutando a história de vocês, tipo, A para que gente, compartilhar mais, né? a gente tinha. A gente tinha muito. Pelo menos eu tinha muito claro que o caminho natural da empresa era um caminho de se juntar a um grupo maior. Tá. E era muito comum, existiam muitos grupos, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que procuravam a gente, Ricardo. O app, o White, era um produto que foi crescendo muito rápido, né? Começou a ser usado muito por médicos no Brasil, o portal da PebMed também, o Nursing Vocês também. internacionalizaram ou ele é só nacional, Bruno? É só nacional, a gente não chegou a internacionalizar. E Aham. aí existia muito interesse tanto de empresas brasileiras quanto empresas do exterior que queriam entrar no mercado brasileiro de alguma forma. Então, continuamente a gente era procurado para se juntar a um grupo maior. Então a gente sabia que em um dado momento, ou a gente se juntaria a um grupo maior, ou a gente teria que ir para um outro caminho de expansão maior, enfim, internacional ou para Uhum, outros uhum, setores. uhum. E quando a gente conheceu a AFIA, foi muito bacana, porque era uma empresa relativamente jovem. A AFIA, ela ganha uma visibilidade ali, né, em 2019, quando ela faz um IPO na Nasdaq, lá fora. É uma empresa que foi a junção de vários negócios distintos. E o que mais chamou atenção era que a AFIA tinha um propósito muito alinhado ao que a gente enxergava, que era o que a gente queria fazer, que era essa coisa do como é que a gente colocava o médico no centro e ajudava esse médico a alcançar os seus objetivos. Então, quando a gente começou a PebMed e criou o White, a gente pensava muito na dor do médico recém-formado, que estava dando plantão, que precisava de um companheiro para o plantão dele.
E a África estava fazendo isso numa proporção muito maior. Então, Uhum. desde escolas de medicina, um nível de ensino, cara, realmente muito diferenciado. Assim, a gente tem escolas muito bacanas e escolas em grandes centros e escolas, principalmente no interior, assim, lugares mais remotos, que tem uma proposta de formar médicos para que fiquem nessas regiões. Então, cara, interior do Amazonas, interior do é, Acre, Pará, Tocantins, cara, sabe? Tipo, a gente está em muitos locais distintos do Brasil, então acho que isso é muito bacana. No Nordeste também, acho que todas as regiões a gente tem faculdade, se não me engano, e muito essa coisa do como é que a gente quer ser reconhecido como parceiro da vida do médico, sabe? Como que a gente quer ser reconhecido como alguém que está Uhum. lado a lado. Então isso chama muito a nossa atenção, porque na nossa cabeça, assim, se o caminho, indubitavelmente, era se juntar a um grupo maior, que fosse um grupo que tivesse algo alinhado ao nosso propósito, que a gente ficasse nele depois. Então, a gente se junta à AFIA nesse julho de 20, é, e a gente segue num caminho de trabalhar nessa construção do que é o futuro da AFIA, né, um futuro diferente. Tanto que já fazem mais de 3 anos que a gente se juntou, e na verdade, a nossa jornada ela continua muito associada à da empresa, né? Enfim, à da AFIA em si, porque a gente realmente passou a acreditar nessa proposta, no que eles estão fazendo e como eles estão fazendo. E várias outras empresas vieram para cá depois. Então, a gente tem empresas como, por exemplo, o iClinic, que é o maior prontuário hoje, né, de consultórios que a gente tem no Brasil. A gente trouxe a Glic, que é um app focado em acompanhamento de pacientes Uhum. diabéticos e uso de insulina. O Click Pharma, que é uma empresa focada em comparação de preços de medicamentos. O Além da Medicina e o Cardio Papers, que eram referências ali em modelos educacionais diferentes, tanto de soft skills médicas quanto de cardiologia, no caso do Cardio Papers. Então a gente começa a trazer várias outras empresas e vai compondo realmente um ecossistema de produtos e serviços para a jornada médica, né, como um todo. Então, hoje, aqui na AFIA, a gente tem, enfim, mais de 250 mil médicos, né, dentro desse ecossistema. É realmente algo muito transformador, algo muito impactante. E com certeza, assim, a ambição ela é muito maior. A gente quer ser reconhecido para que toda vez que o médico pense em alguma solução, seja ele fazer uma pós-graduação, seja ele fazer algum um curso de habilidades de soft skill, então, sei lá, gestão das suas finanças pessoais, seja ele pensar em abrir seu consultório e precisar de todo o ferramental que ele vai ter lá, seja ele tomar uma decisão à beira-leito, ou ele se relacionar com o paciente, a gente quer que ele lembre da gente, quer que a gente lembre da AFIA como esse porto seguro, esse local onde ele vai encontrar as ferramentas. Então, acho que isso também foi um ponto muito importante, assim, essa vontade da AF em ser esse grande parceiro e ser esse grande transformador da jornada do médico. Como é que foi esse início, Bruno? Em 2020, vocês, físico que eu estou falando, vocês viraram AFIA, mudaram de local, botaram embaixo a estrutura do PebMed antiga? A gente não teve um impacto de cara nesse ponto, isso foi legal, porque os primeiros 6 meses, né, então vamos lá, de julho de 20 até o início de 21, as coisas ficaram mais ou menos como elas eram. A gente já começou a fazer algumas integrações com algumas coisas da AFIA, enfim, algumas empresas, alguns negócios. E aí, em Uhum. 21, tem uma virada de chave maior. Eu também acabo indo para esse outro papel de diretor de produtos digitais médicos, enfim. É, então, a gente começa essa nova jornada, esse novo ponto ali de atuar de uma forma diferente. E a gente não mudou fisicamente, continuou no mesmo espaço. É, a, a PebMed foi a primeira empresa de tecnologia que a AFA comprou. Até então, ela estava muito focada em empresas de educação mais tradicional, tipo faculdades, pós-graduação, preparatórios Uhum. de residência, né? Enfim. É, então, a gente começa a ser a empresa que ajuda a trazer outras empresas a orbitarem esse ecossistema. Então, isso foi muito bom, porque, de uma certa forma, eu consegui me envolver num processo de construção da cultura e da visão e da estratégia de para Legal. onde ia esse negócio, sabe? Então, até pelo meu papel mesmo de diretor de produtos digitais, eu saí do olhar fixo ali só em white. Teve toda uma sucessão, uma nova pessoa começou a tocar a PebMed em si, e eu comecei a olhar mais amplo nesse grupo de 12 empresas que a gente comprou, com mais de 20 produtos diferentes para essa jornada do médico mais amplo, assim. Então, conversando desde o médico recém-formado até, até o médico mais experiente que está no seu consultório, né? Então, a gente começou a olhar a jornada bem mais ampla também.
A você, Pedro e Edu, não conseguiram mais estar juntos, não, né? Não, a gente assumiu papéis diferentes e, na verdade, o Pedro até ele nem acabou não ficando, ele decidiu seguir uma outra jornada fora da AF. Ah, tá, E entendi. o Edu foi trabalhar com esse lado mais de pesquisa, que eu cheguei a comentar. Tá. E me diz um negócio, como é que você está hoje, cara? Como é que tá aí teu balance aí de vida aí? Tá conseguindo equilibrar um pouquinho o fora Áfia? 97% de vida Áfia, como é que tá? Hoje eu estou numa nova transição, que eu comecei agora nesse segundo semestre. É, eu segui muito rápido esse papel executivo, né? E a Arca é uma empresa muito grande, empresa de mais de 10 mil funcionários, é listada na bolsa lá fora, enfim. Então, eu vi muita coisa interessante desse lado do mundo executivo, né? A gente tem o controlador da empresa é um grupo alemão, né? Enfim, então eu vi bastante coisa interessante dentro disso. Mas eu fiz uma mudança recente, bem recente mesmo, agora no segundo semestre. Estou diminuindo um pouco a minha carga horária de executivo, por uma escolha própria mesmo, enfim. Quero começar a estudar outras coisas, quero começar a me dedicar a outras coisas. Eu invisto em algumas empresas, quero dar mais atenção para as empresas que eu sou investidor também, que eu acabo ajudando. Acabo ajudando muitos outros empreendedores que me procuram de vários setores distintos. Então, estou numa fase agora de ser um advisor da empresa, né? Tendo um papel mais consultivo ali, ajudando em alguns projetos específicos e fiz toda a sucessão aqui dentro. E aí, um dos projetos mais legais que eu tenho me envolvido nessa nova fase é um projeto que está nascendo ainda, tá ali tá na incubação final ali para ele nascer aí nesse segundo semestre, aí, talvez no Q4, que é a Health Arena, que é a Arena da Saúde que a gente está montando aqui no Rio de Janeiro. Eu, o Vander, o Guilherme da Conexa e o Lucas, que fundou o Jaleco. A gente está montando um local onde empreendedores, saúde, médicos, executivos da área de saúde possam se encontrar aqui no Rio de Janeiro para discutirem, enfim, temas relevantes dentro da área de saúde, para que novas ideias possam surgir, para que novos empreendedores possam se encontrar e resolverem problemas da saúde. Então, esse é o meu novo xodó, que aos pouquinhos está nascendo, a Health Arena. Em breve a gente vai ter aí mais notícias, mais informações sobre, e com certeza vai se ter um prazer em receber não só médicos que estão no modelo mais tradicional assistencialista, mas também médicos empreendedores ou aspirantes a empreendedores que queiram estar mais próximo, trocar ideia e construir seus próprios negócios e impacto dentro da saúde. Presencial ou digital? Presencial. Esse vai ser presencial porque a gente está num mundo agora que, aos poucos, o presencial está voltando a se tornar cada vez mais importante, né? Vai ter elementos digitais também, mas o objetivo principal é ter presencial esse ponto de encontro. Maravilha, doutor Bruno. Cara, excelente. Muito, muito, muito obrigado, cara. Muito bacana aí tua trajetória peculiar aí, diferenciada dentro da saúde. Gostei do número aí que você colocou e de atender milhões aí de pacientes de uma forma indireta. Isso é bacana aí para motivar muitas pessoas aí que têm pensado aí em seguir o novo caminho e para saber que existe esse novo caminho, né? Se você não está feliz ou não está bem dentro do que você está entregando, existem outras alternativas dentro da medicina e você é um exemplo vivo disso. Brigadão. Faz suas considerações finais aí, de verdade, obrigado, cara. Eu que agradeço, Ricardo. Pô, demorou para sair, mas saiu. E, pô, estou super feliz de ter participado, de ajudar a contar um pouquinho mais aí da minha história. Espero que incentive outras pessoas e deixar aí para todo mundo convite para quando a Health Arena estiver no ar, aberta aí para pessoas que queiram participar e dizer que pessoalmente assim tem sido uma jornada muito interessante, né? Eu passei por muita coisa mesmo, a gente falou, mas com certeza acho que meu grande recado para quem estiver ouvindo, principalmente para os médicos, é que vocês estejam abertos aí às oportunidades que vão surgindo na vida, né? Assim, elas vão surgindo e muitas vezes a gente tem medo, tem receio, né? Enfim, mas às vezes a sorte ela pinta para o nosso lado e a gente tem que saber aproveitar, tem que se expor mesmo, abrir a cabeça, conhecer outras coisas, porque a medicina precisa de gente boa pensando em solução para problemas que existem, né? Resolver problemas, às vezes a gente vai pensar uma coisa muito grande, mas cara, pode ser
uma coisinha que acontece ali na tua rotina, que você vê no teu plantão, que você vê no hospital que você trabalha, se você pegar e começar a resolver esses problemas pequenos, cara, com certeza você vai ter muito retorno de volta pessoal dentro disso. Maravilha, doutor Bruno. Pessoal, até terça. Fica com Deus. A gente se vê.